TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV, edição de fim de semana com os destaques, com os principais destaques aí do que foi notícia aqui no Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande pra gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também tem o nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco e mandar a sua sugestão. DDD 24, porque estamos em Petrópolis, 992483167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 11 de abril. Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal termina com 57 mortes nas estradas brasileiras. Você vai ver também que Polícia Federal intercepta arsenal com 6 fuzis e 11 pistolas em barreira policial na Via Dutra. Você vê ainda que Força Tarefa fiscaliza mais de 5 mil postos de combustíveis em todo o país. E mais, renovação com empresa de estacionamento rotativo em Petrópolis vira alvo do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. Essas e outras notícias você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa vendo que é destaque na nossa edição de fim de semana. A gente vai lá para a nossa página 23 para o Petropolitano ver o que é destaque por lá. E a principal reportagem é a seguinte: mais de 10 mil títulos de eleitor cancelados. Cidadão tem até o dia 6 de maio para regularizar situação eleitoral. Pois é, mais de 860 mil títulos de eleitor foram cancelados no estado todo, segundo dados da Justiça Eleitoral. Em Petrópolis, por exemplo, dos 237 mil eleitores aptos, 10 mil tiveram o documento cancelado. Em Nova Friburgo, são quase 6 mil cancelamentos. Em Teresópolis, 4 mil cancelamentos. E em Três Rios, 2 mil títulos cancelados. E Paraíba do Sul, 1.194 títulos cancelados. Lembrando que o prazo para regularização segue até o dia 6 de maio. Não só isso, qualquer regularização, tá? Qualquer regularização, gente, tem até o dia 6 de maio para você poder participar do pleito eleitoral deste ano. Ali nas Petropolitanas, Secretaria de Assistência Social cumpre agenda institucional e a gente vê aqui o Wesley Barreto, que é o atual secretário de Assistência Social, vereador de Petrópolis, licenciado, e a gente ainda tem mais ali embaixo um pouquinho, ele aproveitando ali que está em Brasília, né, para tirar uma foto com o deputado federal Nicolas Ferreira. Vamos então para a nossa página 24, porque lá fala de transporte público. Pois é, a Turp atribui falhas à crise financeira e efeitos da pandemia. A empresa Turp contesta, ou seja, responde à ação do Ministério Público do Rio e nega irregularidades graves na frota. Gente, a gente vê isso no dia a dia. Quem precisa de ônibus enfrenta quebras, ônibus sem freio. Só quem vive o dia a dia da empresa Turp, a empresa engole viagem, então tem aqueles horários de viagem e a empresa não cumpre. Então só quem vive o dia a dia na cidade de Petrópolis e precisa da empresa Turp sabe realmente o que acontece. A gente espera que a justiça, ela não se baseie somente ali na resposta da Turp, que possa ir às ruas também, ver a população, ver o que a população acha
da Turpe Transporte Urbano aqui na cidade. E a gente tem uma reportagem bem completa. Lembrando que você acessa essas e outras reportagens no nosso site, indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$ 2,00. E esse é o exemplar de fim de semana. Então, as notícias valem até domingo, dia 12 de abril. Na nossa página 25, fala ali que Teresópolis pode perder lei de inovação, porque o TSE, que é o Tribunal de Contas do Estado, fez ressalvas na lei para melhoria e não para extinção. Temos também programa Prato Cheio, que fecha o trimestre com boa adesão. E lá na nossa página 26, bebê de 10 meses com meningite no município de Areal está estável. E o exame apontou que a bactéria de meningite desse bebê não há transmissão direta. Tá? Isso está lá na nossa página 26 no Serrano, então é motivo de preocupação, é claro, o bebê está sendo observado, a situação segue sob acompanhamento, monitoramento. Essa reportagem está na nossa página 26, mas importante salientar que o exame apontou a bactéria que não há transmissão direta, então a população não precisa ficar, é muito importante frisar isso, para que a população não fique assim, meu Deus do céu, e agora? Lembrando que a vacinação ainda é a principal estratégia de proteção contra a meningite. E a gente tem outras reportagens ainda nesse primeiro bloco, porque uma ação realizada na segunda-feira em Petrópolis incentivou a doação de sangue na cidade. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Turismo, em parceria com o Banco de Sangue Santa Teresa, e acontece até o dia 19 de abril. A proposta da ação, realizada através da parceria entre a Secretaria de Turismo de Petrópolis e o GSH Banco de Sangue Santa Teresa, foi conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e aumentar o número de doadores. A doação é fundamental para garantir o atendimento de pacientes em hospitais e em situações de emergência. Nós fizemos questão de engajar todos os servidores para que nós possamos ter essa colaboração junto ao Banco de Sangue, visto, né, os estoques baixos, e entendendo essa importância, nós então tivemos essa iniciativa lá na Secretaria. Aumenta o número de doadores. É algo que está muito difícil da gente conseguir ultimamente, porque o número de pacientes está muito grande. E essas campanhas aí junto à secretaria é muito importante, porque nos ajudam a salvar vidas. A campanha começou nesta segunda-feira e segue até o dia 19 de abril. E segundo o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, mais ações como essa precisam acontecer na cidade. A gente resolveu apoiar e abraçar essa causa, né? E a gente fica aqui como um estímulo para outros colegas secretários que possam fazer também nas suas secretarias, convocar toda a população, é rápido, não dói, é muito prático e muito seguro. A campanha serviu como motivação para os funcionários da Secretaria de Turismo realizarem uma boa ação, e cada uma delas pode salvar até 4 vidas. A Secretaria ter essa iniciativa, eu acho que é plausível, é importante, é bonito, é muito bom. É tranquilo, eu já sou doador há bastante tempo, já estou acostumado. Tem que entender que uma doação salva vidas, entendeu? Então eu acho importante cada um fazendo um pouquinho, a gente salva muitas vidas, entendeu? Então, se você puder doar, eu acho importante você fazer isso. Você aí que está aí e acha que tem algum problema, que dói, aqui ó, não dói nada, é rápido, indolor, é bem tranquilo. Segundo a captadora do Banco de Sangue Santa Teresa, Eliane Custódio, todos os tipos sanguíneos são importantes, mas neste momento o estoque do tipo O negativo se encontra muito abaixo do necessário para atender a demanda dos hospitais da região. Os negativos, eles são a minoria, né, da população, e o O negativo a gente infelizmente está bem baixo, que é muito importante. Quem for desse tipo sanguíneo, vir fazer a sua doação regularmente. As doações podem ser feitas diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, na unidade localizada no bairro Bingen, na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130. A campanha vai até o dia 19 de abril, então todos estão convidados, né, colegas, servidores, toda a população de Petrópolis, para que nós possamos ajudar o Banco de Sangue.
E agora a gente fala em âmbito nacional porque o governo federal ampliou o prazo para o cadastro biométrico necessário para a concessão e manutenção de benefícios sociais. A nova data passou a valer desde segunda-feira, dia 6, e segue até o dia 31 de dezembro deste ano. A mudança garante mais tempo para a emissão da nova carteira de identidade nacional. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União e alterou o prazo anterior, que terminaria no dia 30 de abril de 2026. O cadastro biométrico está vinculado à nova Carteira de Identidade Nacional, que reúne impressões digitais e foto do rosto do cidadão em uma base de dados do governo federal. O objetivo é garantir mais segurança na identificação dos beneficiários, evitando fraudes e o recebimento indevido por terceiros. Vale destacar que a Carteira de Identidade Nacional possui um número único e pode ser emitida em formato físico ou digital, sendo gratuita na primeira via. O governo também informou que cadastros biométricos já existentes, como os do título de eleitor, da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte, serão aceitos até o dia 31 de dezembro de 2027, desde que tenham sido realizados até o fim de 2026. Para emitir o documento, o cidadão precisa acessar o site da Carteira de Identidade Nacional, fazer o agendamento no estado onde mora e comparecer ao posto de identificação com certidão de nascimento ou casamento. Quem já possui a nova carteira de identidade não precisa realizar novo cadastro, já que a base biométrica é única e definitiva. A portaria também prevê a implementação do serviço de verificação biométrica, que permite confirmar a identidade por meio de características físicas, como digitais e reconhecimento facial. A infraestrutura utiliza dados da Carteira de Identidade Nacional, que já conta com milhões de brasileiros cadastrados, e da plataforma gov.br, com mais de 175 milhões de usuários. Vale lembrar que os órgãos responsáveis pelos benefícios sociais têm que publicar suas próprias regras, orientando a população sobre como realizar o cadastro biométrico nos atendimentos. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver que Força Tarefa fiscaliza mais de 5 mil postos de combustíveis em todo o país. Não saia daí porque a gente volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E uma força-tarefa nacional já fiscalizou mais de 5.000 postos de combustíveis em todo o país em 4 semanas de operação. A ação já gerou mais de 3.000 notificações e pode resultar em multas milionárias. Desde o dia 9 de março, foram fiscalizados 5.358 postos, 322 distribuidoras de combustíveis, em uma ação conjunta que envolve órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Até o momento, mais de 3.500 notificações foram emitidas com base no Código de Defesa do Consumidor, com multas que podem chegar a 14 milhões de reais. Paralelamente, a Agência Nacional do Petróleo já autuou 85 postos e 19 distribuidoras por irregularidades. Entre os casos, 16 envolvem suspeitas de preços abusivos. Nesse caso, as multas podem chegar a 500 milhões de reais. Além das operações, o governo federal adotou medidas para reduzir os impactos ao consumidor, como a isenção de impostos sobre o diesel e a criação de subsídios para refinarias e importadores. Outra ação foi o reforço na fiscalização do frete rodoviário, com novos poderes para a Agência Nacional de Transportes Terrestres e reajustes no piso mínimo do frete para garantir a renda dos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa 2026, realizada entre os dias 2 e 5 de abril. Em 4 dias de fiscalização nas rodovias federais, foram registrados mais de 800 acidentes em todo o país. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 808 sinistros, com 57 mortes e 814 pessoas feridas. Durante o período, cerca de 79 mil veículos foram fiscalizados e mais de 101 mil pessoas abordadas. A infração mais registrada foi o excesso de velocidade, com mais de 31 mil motoristas flagrados por radares. As ultrapassagens irregulares, foco da operação desse ano, somaram mais de 4.700 casos. Já no estado do Rio de Janeiro, as 5 mortes registradas se concentraram entre sábado e domingo, com 4 casos de atropelamento registrados em menos de 24 horas, em um acidente envolvendo um motociclista. Também chamaram atenção as infrações por falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha, além do não uso de capacete por parte dos motociclistas. Mesmo com a fiscalização intensa, muitos motoristas continuam desrespeitando regras básicas de segurança e colocando vidas em risco. A mistura de álcool e direção também foi alvo de fiscalização. 65,5 mil testes do bafômetro foram feitos e resultaram em mais de 1.200 autuações e 67 motoristas presos. Por outro lado, o uso do celular ao volante gerou centenas de flagrantes e cerca de 2.700 veículos foram recolhidos por irregularidades. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dados ainda são preliminares, mas reforçam a necessidade de conscientização para reduzir acidentes e mortes nas rodovias brasileiras. E uma ação da Polícia Federal resultou na apreensão de um arsenal de armas na manhã de segunda-feira na rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no sul fluminense. Na ocasião, um casal foi preso em flagrante. A abordagem aconteceu durante uma barreira policial, montada para combater o tráfico interestadual de drogas e armas. Os agentes pararam um veículo que vinha de São Paulo e desconfiaram do comportamento dos ocupantes, que apresentaram nervosismo e informações contraditórias.
Durante a vistoria, os policiais encontraram compartimentos ocultos na lataria do carro. Dentro deles estavam escondidos 6 fuzis, 11 pistolas, além de carregadores. Vai até o final isso aqui. Vai até lá do lado. Já vi que era R15. O casal foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Superintendência da Polícia Federal no Rio. Segundo as investigações, o destino das armas seriam comunidades dominadas por facções criminosas. Os suspeitos vão responder por tráfico interestadual de armas e uso restrito. A ação foi coordenada por equipes especializadas da Polícia Federal e integra uma força-tarefa que atua no combate à logística do crime organizado nas rodovias. Segundo a polícia, a apreensão representa um impacto direto no abastecimento de armas para facções criminosas no estado do Rio. E a partir dessa semana, empresas de todo o país devem orientar seus funcionários sobre campanhas oficiais de vacinação contra o HPV e sobre o acesso a serviços de diagnósticos de câncer de mama, câncer de próstata e também de câncer de colo de útero. A norma foi publicada neste dia 6 de abril no Diário Oficial da União e altera a consolidação das leis do trabalho para incluir tal obrigação ao empregador. Essas informações devem estar em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde. E, além disso, os trabalhadores devem ser informados sobre a possibilidade de deixar de comparecer ao serviço em casos de exames preventivos sem prejuízo do salário. Vale destacar que o Instituto Butantan e a farmacêutica norte-americana MSD firmaram parceria para que o Laboratório Público Brasileiro passe a produzir medicamento avançado contra o câncer a pacientes do Sistema Único de Saúde. O acordo, divulgado no fim de março, é resultado de um edital lançado em 2024 pelo Ministério da Saúde. Além disso, é uma alternativa de tratamento menos tóxica do que a quimioterapia tradicional e tem demonstrado grande eficácia. Mais de 150 mil motoristas fluminenses deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação desde o lançamento da MP do Bom Condutor. Esse número resultou em uma economia de mais de R$100 mil até o dia 19 de março. Mais de 155.200 motoristas do estado do Rio de Janeiro deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação, o que gerou uma economia de R$ 131.422.187 entre os dias 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026. Viabilizada pela medida provisória número 1327 de 2025, conhecida como a MP do Bom Condutor, a renovação automática do documento é permitida para condutores que não cometeram infrações sujeita à pontuação nos últimos 12 meses, entre alguns outros critérios. A iniciativa, que integra o programa CNH do Brasil, elimina custos e simplifica o processo de renovação da carteira de motorista, além de reduzir etapas burocráticas e ampliar o acesso aos serviços digitais. Em todo o Brasil, mais de 1.650.000 brasileiros deixaram de pagar pela renovação, com uma economia estimada em R$1,2 bilhão. No resultado nacional, a região Sudeste lidera o ranking de economia, com R$606,5 milhões. E o mercado de veículos começou em alta no país este ano. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, o setor registrou crescimento de mais de 16% no primeiro trimestre. O resultado coloca o primeiro trimestre entre os 3 melhores da série histórica do setor. Ao todo, mais de 1.254.000 veículos foram emplacados no período. Só em março, foram mais de 513.000 unidades, o que representa o segundo melhor desempenho já registrado para o mês, com crescimento expressivo na comparação com fevereiro e também com março do ano passado. O avanço foi puxado por diferentes segmentos, com destaque para as motocicletas, que seguem em alta e tiveram papel importante no desempenho geral. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, apesar do calendário com mais dias úteis ter influenciado os números, os dados também mostram uma recuperação consciente da demanda e um ambiente de consumo mais aquecido no país.
E a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizaram na última terça-feira a Operação Heavy Pen, com o objetivo de reprimir a entrada irregular, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos para emagrecimento. Ao todo, estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão, além de 24 ações de fiscalização em 11 estados, entre eles São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Pará. A Polícia Federal informou que a operação tem como foco grupos envolvidos na cadeia ilícita dos produtos destinados ao emagrecimento, desde a importação fraudulenta até a distribuição e a comercialização de substâncias de uso injetável. As investigações se concentram em medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida, utilizados no tratamento da obesidade, além de outras substâncias que ainda não têm autorização para comercialização no Brasil. Também estão na mira da fiscalização laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam fora das normas sanitárias, com produção ou venda de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida. Segundo a Polícia Federal, as condutas investigadas podem configurar crimes como falsificação de medicamentos, comercialização irregular e contrabando. Dados da corporação apontam um número expressivo nas apreensões, que passaram de 609 unidades em 2024 para mais de 60 mil em 2025 e já ultrapassam 54 mil unidades até março de 2026. A Anvisa também anunciou novas medidas para reforçar o controle sanitário, principalmente sobre as chamadas canetas emagrecedoras. O plano prevê ações para coibir irregularidades na importação dos insumos farmacêuticos. Segundo a agência, a quantidade de insumos importados tem sido incompatível com o mercado nacional, e só no segundo semestre de 2025 foram 130 quilos, suficientes para a produção de cerca de 25 milhões de doses. O Ministério da Saúde iniciou a segunda fase de oficinas de qualificação para a inserção do implante contraceptivo conhecido como Implanon no SUS. A previsão da pasta é qualificar mais de 11 mil profissionais, entre médicos e enfermeiros, para ampliar a oferta do método na rede pública. Serão ao todo 32 treinamentos com foco em municípios com menos de 50 mil habitantes. Em nota, o Ministério da Saúde informou que as oficinas são presenciais e combinam teoria e prática com o uso de simuladores anatômicos. A carga horária foi ampliada para 12 horas no caso de enfermeiros e para 6 horas para os médicos. Os encontros também incluem diálogos com gestores estaduais e municipais para apoiar a implementação do método contraceptivo nos territórios. A capacitação aborda a inserção e retirada do Implanon e o manejo de possíveis intercorrências, além de reforçar o atendimento em saúde sexual e reprodutiva, com temas como direitos sexuais, dignidade menstrual, enfrentamento ao racismo e as violências na atenção primária. Em 2025, o Ministério distribuiu 500 mil unidades do implante aos estados, priorizando municípios mais populosos e com maior vulnerabilidade social. Para 2026, está prevista a entrega de mais de 1.300.000 implantes, sendo que 290 mil já foram distribuídos. Na rede privada, o método pode custar até R$ 4.000. Vale destacar que o Implanon é considerado um método eficaz para prevenir a gravidez não planejada, em razão da longa duração e alta eficácia, já que pode atuar no organismo por até 3 anos. Após esse período, o dispositivo deve ser retirado e o novo pode ser inserido imediatamente. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio, TCE, identificou falhas no processo de prorrogação do contrato do estacionamento rotativo em Petrópolis. O tribunal informou que o processo contém irregularidades formais e técnicas. A decisão foi tomada após análise do órgão do TCE, que avaliou os documentos enviados pela Prefeitura de Petrópolis. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro identificou algumas falhas no processo de prorrogação do contrato da Sinal Vida, que realiza o serviço de estacionamento rotativo em Petrópolis. Entre os principais problemas estão a falta de justificativas completas para a renovação do contrato, a ausência de estudos atualizados e dúvidas sobre a vantagem econômica da prorrogação. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas, a Prefeitura de Petrópolis não apresentou de forma clara que a prorrogação do contrato é a melhor opção. O TCE destacou a ausência de uma análise comparativa com outras alternativas, como uma nova licitação. Também foi apontada a falta de um estudo técnico detalhado que demonstra os benefícios para o município e para os usuários do sistema. Diante das falhas citadas pelo TCE, a Corte não aprovou a maneira que o processo foi conduzido. Com isso, o tribunal determinou que o Executivo Municipal adote medidas para corrigir os problemas identificados. Entre as recomendações estão a apresentação de estudos técnicos mais completos, justificativa clara da escolha pela prorrogação, análise econômica que comprove a vantagem para o município e maior transparência no processo. O estacionamento rotativo é o sistema que regula o uso de vagas em vias públicas, geralmente com cobrança por tempo. Esse tipo de serviço costuma ser concedido a empresas privadas por meio de contrato administrativo. O estacionamento rotativo é criticado por moradores pela qualidade do serviço prestado e pelo preço cobrado. Muito ruim. Por quê? Péssimo. Paga taxa muito alta, né, cara? E não tem segurança nenhuma. Entendeu? E aonde tu para, tu é multado. Então tu não tem lugar para parar. Então, tu para, tu fica ali 5 minutos, o cara já tá te cobrando.
Tem que ficar pagando caro, quando não tem ninguém tem que pagar flanelinha, então tá difícil. Eu acho um absurdo. É caro? Caríssimo. O público de Petrópolis sumiu em conta do estacionamento rotativo. Porque o pessoal que vinha para Rotereza fazer compra tem um gasto maior. Pedágio, combustível e estacionamento. Cidade que é nossa, cidade turística. Os turistas vêm para cá, já é roubado no estacionamento, gente. Isso é um absurdo, pô. Isso aí para mim não existe, não. Outro ponto levantado pelos motoristas é a dificuldade de encontrar vagas nas ruas. Tá tudo cheio, já tá tudo cheio. Aí tem que parar o estacionamento privativo, porque felizmente paga um pouquinho maior, né? É mais caro. E aí na rua não tem vaga. Vaga no centro não existe. É horrível. No centro, principalmente, tem muita dificuldade. Para mais estacionamento rotativo mesmo, particular, privado. Porque na rua é impossível. O tribunal também destacou que as decisões desse tipo precisam seguir princípios da administração pública, como legalidade, eficiência e transparência. Caso as irregularidades não sejam corrigidas, o contrato pode sofrer questionamentos ou até mesmo ser cancelado. Lembrando que em 2022, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, invalidou o contrato de renovação com a empresa, cujo período se estendia por 10 anos, ou seja, com prazo até 2035. A medida foi adotada após a criação de uma comissão especial na Câmara, que com 14 assinaturas dos parlamentares pedia a anulação do novo aditivo. E nós questionamos o município sobre a renovação e aguarda até o momento um posicionamento da prefeitura, porque eles não nos responderam. E as contas da Prefeitura de Três Rios, referentes ao exercício de 2024, geridas pelo ex-prefeito Joacir Barbaglio Pereira, do Republicanos, receberam um parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Apesar da aprovação, houve ressalvas e determinações, visto que as contas foram reprovadas pela Corte em 2025. As contas não tiveram aprovação por parte do Tribunal de Contas em razão do município não ter atingido equilíbrio financeiro no exercício de 2024. As contas geridas por Joacir Barbaglio Pereira, conhecido como Joa, não atenderam determinações vigentes, como a aplicação mínima de recursos na educação. Não atingimento do equilíbrio financeiro do exercício, descumprimento do artigo 42 da LRF e não aplicação no mínimo de 25% das receitas com impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tal sugestão também é acompanhada pelo Ministério Público de Contas. O relator do caso, Marcelo Verdini Maia, logo no início da leitura do relatório, ressaltou em caráter preliminar um parecer favorável para as contas de Joa. Em sessão plenária realizada no dia 1º de abril deste ano, Marcelo Verdini informou que houve correção dos dados sobre o mandato de Joa, o que possibilitou uma nova análise, mesmo com a manutenção das irregularidades apontadas inicialmente pelo tribunal. Vale ressaltar que no dia 10 de março, também deste ano, a defesa do ex-prefeito apresentou novos argumentos, que serão considerados na decisão final. O documento informa passivos financeiros que devem ser desconsiderados. Aproximadamente R$ 4.600.000 a título de restos a pagar prescritos, aproximadamente R$ 11 milhões referentes a restos a pagar não processados e efetivamente cancelados, e aproximadamente R$ 18.800.000 a título de valores restituíveis, por não configurarem obrigação do município. O responsável pelo caso também afastou a possibilidade de irregularidades em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, mas determinou que o município adote ações necessárias para atender a norma no fim da gestão. Uma das principais ressalvas e determinações refere-se a medidas que devem ser adotadas pelo atual prefeito Jonas Rico, como a disponibilidade de caixa no fim do mandato em 2027. Isto posto, eu entendo que, no caso concreto, a irregularidade preliminarmente atribuída não mais se reveste de materialidade suficiente para fins de emissão de parecer prévio contrário. O TCE ressaltou que o Executivo precisa controlar melhor o que sobra em caixa para não gastar além do que arrecada. Se as despesas da Prefeitura forem maiores que a arrecadação e as vedações não forem seguidas, as contas poderão ser reprovadas.
Outro ponto é em relação às dívidas judiciais, os chamados precatórios. Caso não sejam pagas conforme a lei, a gestão poderá sofrer sanções já na análise das contas de 2026. As verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Merenda Escolar também foram mencionadas. Ficou proibido usar a verba deste fundo para a compra de alimentos. Além disso, o que for gasto com a alimentação não pode ser somado aos 25% obrigatórios que a Prefeitura deve aplicar na educação. O voto é pela emissão de parecer pré-favorável, aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Três Rios, seu Joacir Barbalho Pereira, referentes ao exercício de 2024, com ressalvas, determinações, comunicações e posterior arquivamento. Este é meu voto, senhor presidente. Após a conclusão do parecer técnico do tribunal, a análise segue para a Câmara Municipal de Três Rios, onde os parlamentares serão responsáveis por julgar as contas, podendo aprovar ou rejeitar. E nós questionamos a Casa Legislativa para saber se já há data prevista para a votação. Porém, não recebemos resposta até o momento. A reportagem questionou ainda o ex-prefeito Joacir Barbalho sobre a nova decisão da Corte, mas também não houve retorno até o momento. E os contratos vencidos do transporte de resíduos da Condep, que é a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, que tratam sobre o transbordo e a destinação final do lixo, podem afetar a coleta no município. De 3 contratos aditivos para a manutenção dos serviços, 2 chegaram ao fim em janeiro de 2026 e o outro segue até julho. Confira. A situação do lixo em Petrópolis voltou a ser pauta após relatos da população. Em diferentes localidades, as reclamações são as mesmas: acúmulo de lixo e falhas na regularidade da coleta. A situação é deplorável. Por todo lugar que a gente passa na cidade ultimamente, as caçambas transbordando, lixo sem limite nas ruas, em todos os lugares. Isso é uma coisa horrível. Eu moro aqui no centro, né, na Rua Tereza, e a gente vê muitos sacos de lixo acumulados. Os cachorros soltos rasgam tudo pela cidade, também vejo até nos rios, né, nas beiradas dos rios, muito lixo acumulado. Você tem acúmulo de ratos, acúmulo de bichos, tem crianças que moram, então você imagina, você cria uma condição na cidade, assim, de extrema calamidade. Para a Isabela, o problema do lixo chega até o centro, o que afeta principalmente o turismo na cidade. Para os turistas isso é muito feio também, né? Tudo espalhado pelo chão, nos postos, muito lixo, eu vejo também à noite, que vão recolher tarde da noite na rua que eu moro, que é na Rua Tereza, que tem bastante movimento. Eu acho o serviço bastante precário. As crises de acúmulo de lixo já causaram grandes transtornos urbanos em Petrópolis em 2024 e alguns períodos de 2025. E a crise pode voltar devido ao fim do contrato aditivo com a empresa Solid Ambiental, que é responsável pela locação dos veículos e dos equipamentos utilizados na coleta dos resíduos sólidos urbanos, pelo transporte para a estação de transbordo e para o aterro sanitário localizado em Três Rios. O contrato com a Solid Ambiental foi firmado no dia 11 de julho de 2025, com prazo de 180 dias, chegando ao fim em janeiro deste ano. Assim como o acordo em termos aditivos com a empresa PDCA Serviços, que cuida da área operacional da Estação de Transferência dos Resíduos Sólidos Urbanos, também expirou em janeiro. Já o contrato com a empresa Força Ambiental, que presta o serviço de transportes e destinação dos resíduos, continua atuando até julho de 2026, com um custo de mais de R$8 milhões. Que é uma coisa crucial também no movimento da nossa cidade. Então, assim, você tem muitos problemas na nossa cidade, não só o lixo, mas você tem outras questões também que não estão sendo abordadas, e eu acho que é importante a gente começar a trabalhar essa questão e essa ideia. Eu espero que melhore, né? A gente espera que a situação melhore, né? Porque se piorar, aí eu não sei o que pode acontecer, né? Sobre os contratos vencidos mencionados, não há evidências de que foram prorrogados no portal da transparência da Condep e, portanto, não há uma regulação dos serviços. Quando questionada pela TV Correio da Manhã, ainda em 2025, a Prefeitura informou que o andamento do processo de concessão definitiva estava sendo organizado pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. Porém, não há atualizações.
Perguntada sobre os prazos finais dos contratos, a Condep solicitou que a reportagem questionasse a Prefeitura. Nós questionamos a Prefeitura e até o momento não tivemos resposta. Um relatório do Comitê da Bacia do Rio Piabanha aponta uma série de falhas nas obras de dragagem realizadas pelo programa Limpa Rio, em Petrópolis. O documento foi encaminhado ao Ministério Público e levanta preocupações sobre a segurança e a eficácia das intervenções. As vistorias foram realizadas entre 2024 e 2025 e compararam a situação dos rios antes e depois das obras. Segundo o relatório, em vários pontos os serviços foram considerados insuficientes ou feitos sem os cuidados técnicos necessários. Na Avenida Barão do Rio Branco, por exemplo, técnicos identificaram problemas na reconstrução de um muro. As pedras foram apenas empilhadas, sem argamassa, o que compromete a estrutura em caso de cheia. Além disso, o leito do rio teria sido aprofundado além do adequado, afetando a base do muro. Os apontamentos também indicam que em alguns trechos o assoreamento voltou menos de um ano depois das intervenções. Segundo especialistas, isso pode reduzir a capacidade de vazão dos rios e aumentar o risco de novos alagamentos na cidade. No túnel extravasor, na rua Pedro Elmer, a dragagem foi considerada superficial. O material retirado do fundo do rio foi deixado nas margens, o que facilita o retorno dos sedimentos durante as chuvas. O relatório ainda aponta ocupação irregular em área de proteção às margens do rio Piabanha, além do descarte de resíduos e retirada de vegetação em Itaipava, no rio Santo Antônio. O documento foi anexado a um processo na Justiça e deve orientar ações do Ministério Público. E aí eu fico me questionando, por que não mandar antes do Ministério Público, mandar direto para o INEA, para que fizessem as adequações? Agora, realmente, se for constatado o estrago, esperou o estrago ser feito para acionar o Ministério Público. E aí o imbróglio fica mais gigante. Não era mais fácil ter entrado em contato com o INEA? INEA, olha, faz assim, vamos fazer uma parceria aqui, porque senão pode acontecer isso. Complicado, né? Em nota, o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, informou que a intervenção no muro da Avenida Barão do Rio Branco foi uma solução paliativa temporária para evitar deslizamentos e reconheceu a necessidade de uma obra definitiva. E agora a gente fala de coisa boa, porque o Brasil criou 255 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do CAGED. Em Petrópolis, o saldo foi positivo, acompanhando o cenário nacional, apesar da desaceleração em relação ao ano passado. O resultado representa a diferença entre contratações e demissões e mostra uma recuperação em relação a janeiro, quando cerca de 115 mil vagas foram abertas. Ainda assim, houve queda de 42% na comparação com fevereiro de 2025, reflexo dos juros altos e da desaceleração da economia. Todos os setores registraram saldo positivo no país, com destaque para o de serviços, responsável pela maior parte das contratações. Com a criação de empregos formais, o número de trabalhadores com carteira assinada encerrou fevereiro em mais de 48 milhões, uma alta de 0,53% em relação a janeiro deste ano e de 2,19% em relação a fevereiro do ano passado. Mesmo com um saldo positivo, o ritmo de geração de empregos desacelerou no país, influenciado pelos juros altos e pelo cenário econômico mais desafiador. Vale lembrar ainda que o mês de fevereiro é tradicionalmente mais fraco para o comércio, que se recupera dos fins dos contratos temporários do Natal. Em Petrópolis, foram 2.727 admissões e 2.429 desligamentos em fevereiro, com saldo positivo de 298 vagas formais. O destaque ficou para o setor de serviços, que liderou a criação de empregos no município, seguido pela indústria e pelo comércio. Já a construção civil e a agropecuária apresentaram leve redução. Os dados mostram que, apesar do cenário nacional mais desafiador, a cidade mantém a geração de empregos e estabilidade no mercado de trabalho local.
E um homem foi preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil em Petrópolis. A ação foi realizada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira. A ação realizada na manhã desta terça-feira, intitulada de Operação Tolerância Zero, tem como objetivo reprimir a prática do crime de armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Durante as buscas, os policiais da Delegacia da Polícia Federal de Nova Iguaçu confirmaram que o principal investigado armazenava e compartilhava material ilícito com conteúdo de abuso sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante. O celular dele foi apreendido e encaminhado para a perícia técnica criminal. O preso foi encaminhado ao posto da Delegacia Federal em Petrópolis e vai ser conduzido para o sistema prisional do Estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E Petrópolis passa a contar com uma nova medida de proteção às mulheres em eventos públicos. Foi sancionada a lei que institui as tendas violetas, que são espaços destinados ao acolhimento e orientação de vítimas de assédio, importunação ou violência sexual. Confira. As tendas violetas serão instaladas em eventos culturais, festivos ou de lazer, realizados em espaços públicos de Petrópolis e vão funcionar como pontos seguros para denúncias, apoio imediato e orientação às mulheres. A nova lei, de número 9.162 de 2025, de autoria do vereador Júnior Coruja, assegura que toda mulher, independentemente de idade, classe, etnia ou orientação sexual, tem atendimento garantido nas tendas violetas, o que reforça a importância do consentimento e da conscientização em ambientes de grande circulação. As tendas serão ativadas durante eventos públicos de grande porte e contarão com uma atuação integrada entre a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e órgãos do Sistema de Justiça. A lei também determina que produtores culturais autorizados a promover eventos informem previamente à assistência social sobre a realização das atividades para que seja feita a organização das tendas. Além disso, o Executivo está autorizado a firmar convênios com órgãos públicos e instituições de ensino para oferecer orientação jurídica nos locais. A legislação se fundamenta em dados preocupantes sobre violência sexual. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que somente no primeiro semestre de 2021, uma mulher foi vítima de violência sexual a cada 10 minutos no Brasil, totalizando mais de 26 mil casos. O dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública revela que a importunação sexual corresponde a 92% dos registros de violência sexual no estado do Rio de Janeiro. Já o dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva também evidencia que 57% das vítimas de estupro no estado são mulheres negras, o que mostra como o problema tem recorte racial significativo. A lei já está em vigor desde a publicação no Diário Oficial. E o boletim Infogripe da Fiocruz informou que os casos de síndrome respiratória aguda grave seguem crescendo no país. Para se ter uma ideia, em Petrópolis, na região serrana, foram registradas 60 internações. Apenas no mês de março, os dados são da Secretaria de Saúde de Petrópolis. A síndrome respiratória aguda grave não é uma doença em si, mas uma complicação resultante de diferentes infecções por vírus, como a Covid-19, influenza, rinovírus, entre outros. Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde informou que a cidade registrou em março 60 casos da síndrome respiratória que levaram o paciente à internação. Outro dado que chama a atenção é o do número de pacientes com a síndrome respiratória, mas que não foram internados. Em março, foram contabilizados 156 casos, sendo 87 de Covid-19 e 69 de influenza. Apesar disso, em 2026, foram aplicadas quase 12 mil doses de vacina contra a influenza e cerca de 1.800 contra a Covid-19. Lembrando, que a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por influenza e também pelo vírus sincicial respiratório é a vacinação. O boletim Infogripe mostrou que a maioria das unidades federativas no Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste estão com nível de atividade de síndrome respiratória aguda grave em alerta,
risco ou alto risco com sinal de crescimento. O estudo é referente ao período de 22 a 28 de março. A gente também, recomenda para que a população que mora nesses estados com alta de caso de SRAG, especialmente as pessoas, dos grupos de risco, que usem máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. A gente também recomenda, manter sempre aí a higiene das mãos. Outra recomendação importante, segundo a especialista, é que em caso de sintomas gripais ou de resfriado, o ideal é permanecer em casa em isolamento. Tatiana ressaltou ainda que, se não for possível, é importante a utilização de máscaras. E a gente fica por aqui, mas segunda-feira estou de volta ao vivo, às 7h30 da manhã. E é claro, eu espero você. E um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.